Fala pessoal, tudo bem? Então vamos falar também da consulta pública que a gente teve na terça-feira, dia 17. Essa consulta, foram duas consultas públicas importantes na dermatologia, que foi da Conitec, as duas da Conitec, uma para a incorporação do risankizumab, que é uma medicação para psoríase em placas, uma anti-interleucina 23, e para a exclusão da rifampicina na poliquimioterapia dos pacientes com hanseníase. Essas consultas elas foram muito importantes, a gente ainda não teve acesso ao resultado, mas assim, a psoríase é uma doença que está crescendo muito, o arsenal terapêutico dela, né? Ou seja, as drogas que a gente tem para utilizar, e a hanseníase é a nossa doença mais antiga, né, da dermatologia, uma doença muito, infelizmente, muito prevalente no Brasil ainda. Então, qualquer avanço que a gente puder ter nesse sentido e lutar contra os retrocessos também, eu não quero deixar aqui nenhuma das minhas opiniões, porque a consulta pública era justamente para saber a opinião das pessoas, mas assim, lutar contra retrocessos no tratamento dessa doença também é uma responsabilidade nossa. Então, eu acho que foi um momento muito importante. E aí surgiu a dúvida de qual teria sido a relação da psoríase e do MH, o mal de Hansen ou hanseníase. Na verdade, assim, psoríase no antigo, até depois nos posts atrás eu falo da história da psoríase, como foi que ela surgiu e como foi que ela foi relatada pelas primeiras vezes, mas a psoríase nos primórdios era considerada também uma doença infecto-contagiosa como a hanseníase. Então essas pessoas, na verdade, nem existia, né, essa distinção, e todo mundo era isolado como hanseníase, como lepra, né, como a gente vê na Bíblia. E aí as pessoas ficavam naqueles leprosários, afastadas de todo mundo e esperando mesmo uma cura espontânea que não existiria, né? Depois a gente teve os avanços e depois se separou a psoríase da hanseníase do ponto de vista etimológico. Mas assim, o que a gente tem de concreto na literatura hoje, falando da relação, eu até coloquei entre parênteses a falta de relação, que na verdade não existe uma relação entre as duas, porque talvez por um tipo de vantagem evolutiva, os indivíduos psoriáticos eles nunca foram infectados pelo bacilo da hanseníase. Isso tudo eu estou falando de literatura. Se alguém tiver algum caso, tiver visto alguma coisa, pode me chamar e a gente discutir. Mas o que tem nos principais indexadores, Lilacs, PubMed, é exatamente essa falta de relação das duas. Então, assim, é uma curiosidade. Talvez tenha sido mesmo uma vantagem evolutiva para os indivíduos da psoríase e, de fato, eu, por exemplo, particularmente nunca vi nenhum paciente com hanseníase que tenha psoríase, nem o contrário. Então, achei interessante trazer isso aí, não sei se todo mundo já sabia, é uma coisa que eu achei fruto das minhas pesquisas, das minhas andanças aí, eu quis compartilhar com todo mundo. Então, pessoal, vou tentar fazer alguns drops também de conhecimento, de algumas coisinhas que a gente pode discutir, tentando desviar um pouco esse foco do corona, não desviar o cuidado, que eu acho que esse cuidado ele deve ser, sim, mantido, e é uma preocupação que a gente tem que ter, principalmente nós que somos médicos, mas também tentar ventilar um pouco outras informações, tentar tirar um pouco esse clima de tensão. Agora que vai estar todo mundo isolado, né? Eu também vou estar me isolando nesses próximos dias, então eu vou tentar trazer mais conteúdo aí pra gente, tá certo? Tentar escrever algumas coisas nos blogs também, vai vir algumas entrevistas aí pela frente, então tamo junto, quem precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, me contacta também, tá certo? Um abraço, até mais.